Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é meu Raimundo para mais uma vez pregar a palavra de Deus para vocês. E hoje a nossa mensagem se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 34 e no versículo 2 e o 3, que fala assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor, Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura, vestivos de lã, e degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Irmãos, veja bem, a palavra de Deus nos fala sobre os pastores, né? Aqueles pastores, irmãos, que não estão nem aí para a vida das pessoas, né? Que estão preocupados, sabe, em construir uma igreja maior, mais bonita, com mais conforto, que estão preocupados em que a igreja lote. Não estão nem um pouco preocupados, irmãos, se as pessoas vão para o inferno, vão se perderem. Sabe, são pessoas que querem fama, querem ser reconhecidos. Então, isso reflete muito do que nós vemos hoje. Nós vemos uma geração que serve um Jesus que não conhece Jesus. Não sabe o Jesus que serve. Nós vemos uma geração que acha que servir a Deus é simplesmente estar numa igreja. Nós vivemos uma geração em que as pessoas vão se batizarem, sabe, sem arrependimento de pecado, entendeu? Continuando fazendo aquilo que faziam antigamente, antes de se dizerem crentes. E tudo isso, irmãos, sabe, é parte dos pastores que se calaram, se omitiram de falar a verdade. Que só querem desfrutar os bens que o povo traz, os dízimos, as ofertas, não estão nem aí pro povo, não. Sabe, eu vejo pessoas que falam assim, mas Jesus é muito bom, sabe? O problema é os seus discípulos, sabe? Então, como se a lei de Deus, se aquilo que nós pregamos, sabe, não fosse ordenado pelo próprio Jesus Cristo, entendeu? Então, se nós que pregamos o evangelho verdadeiro, nós não prestamos, entendeu? Foi Jesus Cristo que mandou pregar desse jeito. Entende, gente? Então eu vejo muita gente, sabe, que não lê a palavra, que não procura verdadeiramente ter um alicerce espiritual em oração, em jejum com Deus, e ela vive pelo que ela escuta, entendeu? E esses pastores, que a Bíblia está falando contra eles, e que Deus vai cobrar deles essas almas porque vão por se perder, mesmo dentro da igreja vão se perder, mesmo dando glória a Deus, dando aleluia, mesmo, sabe, falando que eles vão se perder, porque a palavra de Deus fala, entendeu? Que essas pessoas vão falar assim, Senhor, mas quando nós te abandonamos, quando nós deixamos de te ajudar, quando nós te deixamos enfermos, ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Então, irmãos, isso é fato, isso vai acontecer. Mas, o que eu vejo, irmãos? Né? Eu vejo pessoas, sabe, que achando que Deus mudou, que Jesus mudou, sabe? Porque estão sendo ensinadas assim. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês sobre o Senhor Jesus e sobre Deus. A Bíblia fala que Deus é Deus de ordem e de decência, né? O que a gente vê hoje em dia, né? A gente vê irmãs, eu já presenciei isso,
indo para a igreja com aquele vestido tomara que caia. Outras irmãs toda coladinha, sabe? Assim, que dá para ver toda a parte, né? Então eu te pergunto, irmãos, aonde que Deus mudou a este ponto? Sempre fala que não tem comunhão entre a luz e as trevas. Quem falou, né, que existe salvação desse jeito? Não tem, irmão, não tem. A Bíblia nos fala bem claro, né, que aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia. Se você não deixar, se você, sabe, não se arrepender e deixar, você na realidade não se arrependeu. E se você não se arrependeu, você não tem salvação. Não tem parte no reino de Deus. Não se engane, irmão. Não se engane, irmão. Irmãos que ficam na internet, né, que malham e que ficam postando seus corpos. Né? Irmãos que ficam indo por um motel com as irmãs, que tem amante, entendeu? Não se engane, irmão. A Bíblia, se você não a cumprir, ela não vai te salvar. Porque a salvação ela vem por cumprir a palavra de Deus. Não adianta você andar com a Bíblia, pregar para as pessoas. É por isso que eu falo sempre nesse canal. Quando eu prego, a primeira pessoa a qual Deus atinge sou eu. Porque eu também não sou melhor do que ninguém. Entendeu? Então eu tenho que andar pelos mandamentos bíblicos. Então, a mesma coisa é você, irmão. A mesma coisa é você, irmão. Não tem como você ir para o céu, você tendo uma amante. Não tem como você ir para o céu, entendeu? Você vestindo roupas indecentes. Não tem como você ir para o céu, sabe? E achando que você está enganando a Deus. Entendeu? Porque você está na igreja, entendeu? Porque as pessoas te têm como pastor, as pessoas te têm como uma pessoa de Deus, e na realidade você não é. Entendeu? Se você ter oportunidade de enganar, você vai enganar. Se você ter oportunidade de mentir, você vai mentir. Se você ter oportunidade de trair, você vai... Então, quer dizer, tá entendendo, irmão? Então, para Deus, você é só mais um pecador. E como eu falei, isso é culpa dos pastores, irmão. Isso reflete muito no povo do mundo, sabe? Eu gosto muito de ver vídeos na internet que está acontecendo no mundo, né? E eu vejo que às vezes a pessoa está pregando, né? E as pessoas vêm, afrontam, a pessoa ofende o pregador, entendeu? Coisas que não acontecia, por exemplo, na década de 90, entendeu? 2000. Agora, por que chegar a esse ponto de não acreditar mais na palavra de Deus, né? De desacreditarem totalmente? Porque os próprios evangélicos mudaram muito. Deus se igualar ao mundo, sabe? Abraçar o mundo, se comportam como pessoas do mundo. Então quer dizer, em vez de eles trazer essas pessoas para Cristo, eles afastaram elas. E a pessoa já não acredita mais em Deus. Quando chega alguém pregando uma palavra verdadeira, uma palavra forte, a pessoa fala, tu é fanático, tu é isso, tu é aquilo, entendeu? Por quê? Porque ela acha que é do jeito que ela aprendeu. Ela acha que Jesus perdoa tudo, ela acha que ela vai ser salva desse jeito. Eu vou testemunho de uma mulher evangélica, entendeu? Que ela faz vídeo pornográfico para pessoas adultas, né? E é o próprio filho dela que filma ela, entendeu? E posta na internet. Ele filma ela fazendo amor com os homens lá e coloca na internet. Então veja que ponto de absurdo de pecado esse, entendeu? Que a Bíblia nos fala que o filho não pode ver a nudez da mãe, que é a mãe nua, entendeu? Então, quer dizer, mas, como eu falei naquele momento, né? Mas eles acreditam que vão para o céu por quê? Porque foram ensinados assim. Irmãos, vou falar uma coisa bem séria para vocês. Essa geração está traindo a ira de Deus para a gente. Entendeu? Não estou falando isso para causar medo, não, irmão, porque Deus não trabalha assim. Mas uma coisa é bem clara. A Bíblia fala que de Deus ninguém zomba, irmão. Sabe? Eu vi uma outra mulher falando assim, o corpo era dela se ela quisesse fazer amor
com 10, 20 homens ela fazia porque o tempo da ditadura acabou, quer dizer, ela estava se referindo ao evangelho, quer dizer que sabe o limite que Deus colocou, né, da mulher ser mulher de um só marido, homem ser marido de uma só mulher. Então ela falou que já acabou, que o corpo é dela. Quando na realidade, irmão, segundo a palavra de Deus, o corpo é de Deus, o corpo não é dela. Nós não temos nada, irmão. Ó, eu vou te explicar. O que a Bíblia fala sobre o corpo? Ela fala que o corpo é pó, é terra, né? Então Deus pegou a terra e fez o corpo, né? E soprou sobre a narina o espírito de vida. Então nada é nosso, nada é nosso. Tudo é de Deus. E outra coisa, irmão, sabe? Eu vejo as pessoas zombando de Deus porque elas perderam o temor. E como não é como na época de Faraó, né? Que Deus ele agia diretamente e ele punia. Como hoje em dia Deus não pune, as pessoas acham que, sabe, que pode zombar, que não vai acontecer nada. Mas não cai nesse engano, irmão. Deus, ele é Senhor, sabe? E outra coisa, nós vemos no tempo da lei, vemos no tempo da graça, desculpa, no tempo da graça. Só que, então é por isso que Deus ele não age diretamente, porque nós vemos no tempo da graça. Só que uma coisa eu te falo, esse tempo da graça ele vai passar. E porque Deus não tá intervindo na tua vida, assim com punições, não quer dizer que ele tá aceitando, que ele está concordando contigo. Saiba que tudo isso está sendo escrito, entendeu? Por julgamento, porque ninguém é julgado sem ter provas, sem ter evidências, e tudo isso está sendo escrito, entendeu? E outra coisa, irmãos, cuidado com a prostituição, entendeu? Porque a tua própria prostituição ela pode te levar para o cemitério, tanto homem como mulher. Porque a Bíblia fala que Deus ele entrega para suas próprias paixões. E a própria paixão da pessoa vai destruir ela. A gente tem visto isso todos os dias na televisão. Então arrependa-se, irmão. Leve Deus a sério, que não é brincadeira. Desejo para ti um dia muito abençoado. Desejo para tua família. Em nome do Senhor Jesus.